Os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. A fé. Meu irmão e minha irmã, São Paulo exorta o bispo São Timóteo, e através dele exorta cada um de nós, a nos prepararmos com seriedade para a vida cristã. A vida cristã é esse santo combate que nós somos chamados a percorrer e a combater em todos os momentos da nossa vida. Desde o dia do nosso batismo, sobretudo a partir da nossa confirmação, da nossa crisma, nós somos feitos soldados de Cristo para trabalhar, lutar e batalhar neste mundo pelo Evangelho. E é claro, a nossa batalha nesse mundo, a batalha da vida cristã, ela não termina com a nossa morte. Recordemos que no céu, os santos continuam batalhando em nosso favor. E ter essa consciência de que a vida cristã não é fácil, é algo que nós precisamos ter sempre em mente. Quando alguém é batizado e o sacerdote assinala aquela pessoa com o sinal da cruz, o sacerdote diz: o nosso sinal é a cruz de Cristo. Então, a cruz na vida do cristão não é exceção. A cruz na vida do cristão é a regra. Guarde bem isso. A cruz na vida do cristão é regra de vida. Você que é cristão e não carrega a cruz, algum problema tem. Porque Jesus mesmo no Evangelho diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então não é uma opção. Quando você abraça a fé cristã, você está abraçando a cruz de Cristo que se manifesta nas nossas cruzes de cada dia. Olha o que disse São Paulo. Todos, não disse alguns, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos nós, de uma forma ou de outra, de maneira mais declarada ou mais velada, sofreremos as perseguições nesse mundo por causa da nossa fé. Já disse isso outras vezes e torno a dizê-lo. Tente, meu irmão, minha irmã, romper com o pecado, para você ver quantos amigos você vai perder. Ah, porque você agora não vai mais aqui, porque você agora não tem mais aquilo, ah, porque antes você era assim, agora você é assado. Você vai perder, graças a Deus, graças a Deus. Porque diz o Santo Evangelho, se teu olho te leva a pecar, arranca o olho. Se a tua mão te leva a pecar, corta a mão. Ou seja, se aquilo que está à nossa volta não nos conduz para o céu, que São Miguel Arcanjo passe a espada bem afiada e arranque da nossa vida. E que nós, ao nos decidirmos realmente por Deus, que a gente possa trazer no coração esses que não nos entendem. Porque o cristão, ao ser perseguido, o que ele faz? Ele perdoa os seus perseguidores e implora misericórdia por eles. Lembremos do martírio de Santo Estevão. Lá no Atos dos Apóstolos, quando ele está sendo apedrejado, ele levanta os olhos, vê Jesus sentado à direita de Deus na glória, e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e perdoa o pecado desse povo. Imitando o próprio Jesus, que no alto da cruz não deu a sentença de condenação a ninguém, mas perdoou os seus algozes e, perdoando os seus algozes, perdoa a nós todos. Então o cristão se alegra no momento da cruz. O cristão se alegra na hora da perseguição. Bem-aventurança de Jesus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. E nos alegrando na cruz de cada dia, por causa do Evangelho, nós também somos chamados a implorar perdão e misericórdia para aqueles que não compreendem o nosso desejo de levar uma vida cristã mais coerente. Então a gente não vai pedir, Senhor, destrua aqueles que não caminham conforme a tua vontade. Não, Senhor, que a tua misericórdia os alcance, que o Senhor faça em cada homem, em cada mulher a sua obra. É nossa missão interceder, trabalhar, combater, lutar em prol da nossa santificação e da santificação dos outros. E assim, combater o bom combate, completar a nossa corrida. É preciso se cansar por causa do Evangelho. É preciso correr nesse mundo. É preciso percorrer as estradas do mundo, não é? Existe uma homilia antiga do Lava-Pés, escrita, se não me falha a memória, por São Severiano de Gábala, um bispo, que ele dizia: por que é que Jesus lavou os pés dos apóstolos? E ele mesmo responde: lavou os pés dos apóstolos para torná-los resistentes, porque eles deveriam percorrer o mundo inteiro anunciando o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você e eu, no batismo, fomos lavados por inteiro por Cristo, para que nós tenhamos a resistência de percorrer os caminhos desse mundo, levando a cruz de Cristo e o Santo Evangelho. E, sobretudo, ao combater o bom combate, ao completar a corrida, que a gente perca tudo, que a gente perca a saúde, que a gente perca a riqueza, que a gente perca os bens materiais, que a gente perca os coleguinhas desse mundo, que a gente perca tudo, mas que a gente não perca a fé. Olha que lindo. São Paulo, ele diz: eu perdi tudo, mas não perdi o principal, que foi a minha fé. Quem tem fé tem tudo. Quem não tem fé não tem nada. Que nós possamos abraçar a Sagrada Escritura, que é inspirada por Deus, é útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na santidade, a fim de que você e eu possamos um dia ser perfeitos e preparados para toda boa obra. E a boa obra que Deus espera de mim e de vocês é a nossa santificação, a nossa entrega em favor dos irmãos, buscando a conversão de todos e promovendo a glória de Deus e a alegria do Evangelho. Prossigamos a nossa meditação neste livro, O Combate Espiritual e o Caminho do Paraíso, hoje meditando o capítulo 42. Quando o inteligente demônio percebe que são vivos e bem ordenados os nossos desejos e caminhamos direito pelo caminho das virtudes e que, portanto, difícil lhe será colher vantagens com enganos claros, então se transfigura em anjo de luz. Olha, cuidado com o demônio. Ele se transfigura em anjo de luz para seduzir os eleitos de Deus. Quando o diabo não consegue derrubar a gente com a maldade às claras, ele se disfarça. Ele se disfarça de coisas aparentemente boas para nos enganar, nos seduzir e nos derrubar. E com pensamentos espirituais, com sentenças da Escritura e exemplo dos santos, importuna a alma com desejos de chegar logo ao cume da perfeição. Ou seja, o diabo vai querer nos vencer pelo cansaço. Nos recordemos bem que mesmo no deserto, Jesus, ao ser tentado pelo diabo, tem uma hora que o diabo tenta Jesus usando o trecho da Escritura. Quando ele diz: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque segundo diz a Escritura, ó, é o diabo falando,
O Senhor enviará os seus anjos para te guardar e te defender, querendo que Jesus colocasse Deus à prova. Olha, então cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado. Eu lembro do padre João Carta, que era um padre quando eu era criança, como eu tenho saudade dele. Espero que esteja no céu e que do céu ele interceda por nós. Ele dizia que a gente tinha que ter nariz de exorcista, pingar água benta no nariz para sentir o cheiro do mal quando ele se disfarça de coisa boa, né? E o próprio São Pio da Pietrelcina vai nos ensinar que importa que o demônio me ofereça um bolo bonito, recheado e saboroso, se por dentro dele está recheado de veneno, né? O alvo do diabo é fazê-la cair no precipício. Aconselha-nos a castigar-nos asperamente o corpo com disciplinas, abstinências, cilícios e coisas semelhantes, até que nos ensoberbeçamos, parecendo-nos, coisa mais comum nas mulheres, que grandes coisas já fizemos. Então, como ele não pode mais te fazer cair no pecado, ele vai te fazer cair na soberba. Olha como eu sou um padre perfeito. Olha como eu sou uma leiga muito boa. Não existe na comunidade uma pessoa mais capacitada do que eu. Sem eu, nada funciona nesse mundo, porque eu já estou transpirando água benta. Nossa, quando eu tuço, já sai cheiro de incenso. Cuidado, minha gente. Cuidado. Nós todos precisamos de conversão e de misericórdia até o último suspiro da nossa vida. E depois da nossa morte, vamos precisar da caridade da igreja que reza em sufrágio da nossa alma. Ou então, o fim do tentador é que nos sobrevém uma doença e não mais nos possamos dedicar às nossas boas obras, ou então que venhamos a aborrecer os exercícios espirituais devido à grande fadiga e assim pouco a pouco nos tornemos tíbios e nos entreguemos com mais força do que antes aos passatempos e deleites terrenos. Isso aconteceu a muitos. Seguiram presunçosamente os ímpetos de um zelo indiscreto, ultrapassaram a medida que a prudência aconselhava, exagerando as penitências, e pereceram devido às suas imprudências, tornando-se motivo de riso para os malignos demônios. Não teria acontecido o mesmo se tivessem ponderado as razões que apresentamos. As penitências, ainda que louváveis em si e muito proveitosas, se quem as faz tem força corporais e humildade de espírito correspondentes, devem, entretanto, ser moderadas, segundo as qualidades e a natureza de cada pessoa. Me recordo de Santa Teresa d'Ávila, tinha uma freira que desmaiava no meio da oração. E todo mundo dizia, é o diabo. Santa Teresa falou, de fato, é o tentador. Essa irmã tem fome. E Santa Teresa começou a falar para ela assim, irmã, antes da senhora ir para o coro rezar, vamos lá no refeitório, a senhora vai comer um pedaço de pão. Porque a senhora, por fome, está deixando de rezar direito. E a mulher nunca mais teve problema e rezou bonitinho. Veja essa sensibilidade de Santa Teresa, não é? Que só as mães têm. Santa Teresa é grande mãe espiritual da nossa vida. Nós precisamos fazer penitência, sim, mas olhar bem quais as condições de saúde a gente tem, viu? Para que a penitência não nos destrua e a gente não possa nem sequer rezar direito. Quem não pode seguir os santos nessa aspereza de vida, terá outras ocasiões de imitar a vida dos santos, com grandes e eficazes desejos, com orações fervorosas, aspirando às gloriosas coroas dos que verdadeiramente combateram por Jesus Cristo. Imitarão os santos, desprezando-se a si mesmos e ao mundo, recolhendo-se no silêncio e na solidão, sendo humildes e mansos com todos, suportando os males que o próximo os fizer sofrer e fazendo bem a todos, principalmente aos que mais lhes serão contrários, guardando-se de toda culpa, mesmo ligeira. Todos esses atos agradam ao Senhor muito mais do que as penitências. A respeito delas, ou seja, das penitências,
Dou-te o conselho de antes seres discretamente comedida do que cometeres certos excessos que te ponham em risco de te veres obrigada a deixá-las de tudo. Sigamos com carinho as orientações que esse livro espiritual nos dá, para que na penitência de cada dia nós possamos buscar a santidade com sabedoria, conforme a bondade de Deus nos permite. Amém.